Dando continuidade ao nosso estudo sobre a natureza corpuscular da luz, vamos apresentar um pequeno estudo de como Millikan determina a carga do elétron. Em 1897, Thomson determina a razão entre a carga e a massa do elétron. Veja no filme abaixo como Thomson descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron e criou um modelo para o átomo que posteriormente se mostrou estar errado. Thomson já havia estimado o valor da carga do elétron como sendo 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 para cargas produzidas por raios-x ionizantes e emissões do rádio. A técnica utilizada por Thomson e seus estudantes para medir a carga do elétron é especialmente interessante porque constitui a primeira aplicação da técnica da câmara de nebulização em física e também representa o ponto de partida para o famoso experimento da gota de óleo de Millikan. Wilson, um dos alunos de Thomson, havia descoberto que os íons atuam como centro de condensação para as gotas de água quando se esfria rapidamente o ar úmido por expansão. Thomson usou esta ideia para formar nuvens carregadas utilizando o experimento mostrado na figura 1. Nesta figura, nós observamos que existe uma atmosfera, um vapor de ar quente é jogado aqui, e essa nuvem de ar é ionizada por essa fonte de radiação. A carga total Q da nuvem está representada aqui na figura. W é o peso total da nuvem e V é a velocidade terminal da partícula. Neste experimento, foi admitido que a gota tinha uma forma esférica e estava submetida a uma força de arraste dada pela equação de Stokes. Ou seja, a equação 1 nos mostra que a força de arraste, ou seja, a força de atrito produzida pelo ar, é dado por essa equação 1, onde R é o raio da gota e a constante eta é uma característica do material denominada viscosidade. Portanto, eta representa na equação 1 a viscosidade do ar e V é a velocidade da gota. A gota deve descer com velocidade constante, a velocidade terminal. Isto acontece quando o seu peso W, pequeno, é equilibrado pela força de arraste, como dado pela equação 2. O peso da gota vai ser dado pela massa expressa em função da densidade e do volume da esfera, multiplicado pela aceleração da gravidade, e pela condição de equilíbrio já mostrado na equação 2, isso deve ser igual à força de arraste, o que implica que podemos determinar assim o valor do raio da esfera. Observe que para determinar o raio da gota é necessário se conhecer a velocidade terminal. Lembramos que velocidade terminal significa o corpo está descendo, existe a força peso da gota, mostrado aqui na figura, e existe uma força de atrito que chamamos força de arraste, dado pela equação 1, e quando esta força de atrito se iguala ao peso da gota, a gota não é mais acelerada e temos a gota descendo com velocidade constante, o que nós denominamos de velocidade terminal. Conhecido os valores do peso da nuvem e do peso da gota, podemos determinar o número de gotas contido nesta nuvem, a partir da relação N igual o peso da nuvem dividido pelo peso da gota, como dado na equação 4. E como a carga total é igual a N vezes E, onde E é a carga do elétron, então podemos determinar a carga do elétron como sendo a carga total dividido por N, como dado pela equação 5.
esta equação da determinação da carga do elétron, deduzida a partir da discussão feita anteriormente, parece ser uma coisa extremamente simples. No entanto, quando vocês fizerem o laboratório de física moderna, verão que este experimento não é tão simples de ser realizado. Neste momento, você poderia fazer a seguinte pergunta: se o Wilson já havia realizado este experimento, onde está a grande contribuição de Millikan? A ideia básica de Millikan era medir a razão pela qual a única gota cai sobre a ação da gravidade e da força de arraste, que obedece à lei de Stokes, a fim de se determinar o raio e a massa da gota, medir a velocidade quando um campo elétrico oposto é aplicado e assim determinar a carga total de uma única gota. O grande problema é que no início do século passado, se medir a velocidade não era uma coisa tão simples como hoje. Na realidade, a gota deverá cair num tempo muito curto, numa distância muito pequena. Você imaginar, naquela época não existiam relógios que tivessem uma precisão para se determinar valores da ordem de milésimos de segundo. A proposta de Millikan está exatamente em você usar um material em que diminuísse a velocidade. Sabia-se, a partir da lei de Stokes, que um corpo, quando cai no óleo, a sua velocidade diminui bastante devido à força de atrito, que nós chamamos de força de arraste. Podemos ver um pequeno filme de como Millikan idealizou este experimento. Apesar deste filme estar em espanhol, acredito que ele seja de fácil entendimento, até porque o narrador fala de modo extremamente lento. Esta figura nós mostramos o experimento idealizado por Millikan. Aqui nós temos um atomizador que borrifica gotas de óleo dentro de uma câmara. Nessa câmara existe um capacitor, onde uma das placas possui um orifício pelo qual irá passar as gotas de óleo. Observamos que estas placas estão ligadas a uma bateria. Essa bateria pode ser ligada ou desligada, produzindo um campo elétrico ou desligando um campo elétrico no interior dos capacitores, onde nós conhecemos a separação entre as duas placas. Existe uma parte onde você iluminará as partículas e o experimento é observado através de um telescópio com a escala ocular, como podemos ver nesse detalhe da figura. As gotas sobre a ação da gravidade irão passar pelo pequeno orifício e, quando iluminadas lateralmente, parecem estrelas brilhantes com o fundo preto, sendo assim possível determinar a razão de queda de cada gota. Ao ser aplicado entre as placas do capacitor um campo elétrico de alguns milhares de volts por metro, a gota poderá mover-se lentamente para cima. Devido a esta velocidade, uma simples gota de massa e raio constantes pode ser seguida por horas, subindo e descendo alternadamente, simplesmente ligando-se e desligando-se o campo elétrico. A atomicidade da carga será determinada depois de uma série de medições das velocidades e se vê uma mudança descontínua para uma velocidade diferente, superior ou inferior. Esta mudança descontínua é causada pela atração de um íon pela gota e, consequentemente, uma mudança na carga da gota. Essas mudanças se tornam mais frequentes quando colocado entre as placas uma fonte de radiação ionizante. A análise quantitativa do experimento de Millikan. A análise quantitativa do experimento de Millikan se inicia com a segunda lei de Newton aplicada à gota de óleo, como mostrado na equação 6. Inicialmente, você realiza o experimento sem aplicação do campo elétrico. Nessa figura, nós observamos uma partícula de carga Q que está descendo com uma determinada velocidade V
esta velocidade estamos considerando constante, vamos mostrar porque essa é uma velocidade constante, e aí vamos aplicar a segunda lei de Newton, colocando as forças que atuam sobre ela. Então, inicialmente nós temos o peso atuando sobre a partícula, W igual a mg, e nós temos a força de arraste. Quando a força de arraste torna-se igual ao peso da partícula, a aceleração será igual a zero e a partícula desce com a velocidade constante, o que denominamos de velocidade terminal. Podemos representar este resultado através da equação 7. Observe na equação que a força de arraste D é proporcional à velocidade. Com o campo elétrico aplicado, a situação muda. Então, observa que agora você tem a velocidade da partícula para cima, o peso para baixo, a força de arraste para baixo e a força elétrica, carga vezes o campo elétrico. Nós devemos entender que a força de arraste será sempre contrário ao movimento da partícula. Na primeira situação, nós temos que a força de arraste é para cima porque a partícula está se movimentando para baixo. Na segunda situação, onde o campo elétrico é aplicado, a força de arraste é para baixo porque, devido à ação do campo elétrico, a partícula está se movimentando para cima. Nós podemos representar matematicamente esta situação através da equação de número 8, onde nós temos que a força elétrica para cima, portanto positiva, menos a força peso para baixo, negativa, menos a força de arraste para baixo, também negativa, deverá ser igual a zero, pois nós estamos impondo a condição de que a partícula está se movimentando com velocidade constante. Podemos determinar a partir da equação 7 o valor de C e substituir na equação 8. Obtemos então que a constante é igual a mg dividido por V a partir da equação 7, e isso implica que, substituindo na equação 8, Q1 vezes E menos o peso da partícula menos a constante, que é o peso da partícula dividido pela velocidade na situação em que não existe o campo elétrico, vezes a velocidade, que estamos chamando de V1', a situação em que existe o campo elétrico, e obviamente isso deve ser igual a zero. Observe nessa equação que nós desejamos determinar o valor da carga da partícula em função desses valores, desses parâmetros. Aqui temos a massa, que vai ser comum quando nós passarmos esses dois termos para o lado direito trocando de sinal. O peso da partícula vai ser uma grandeza comum, portanto nós podemos colocar em evidência, e aí nós obtemos este resultado dado pela equação 10. Quando a gota experimenta uma mudança descontínua em sua velocidade para cima, desde V1' a V2', com a massa, a aceleração da gravidade, o campo elétrico e a velocidade antes do campo elétrico ser aplicado permanecendo constante, a nova carga Q2 será dada pela expressão 11. Agora, nós iremos dividir a equação 10 pela equação 11, obtendo uma relação entre as duas cargas, como mostrado na equação 12. Q1 está para Q2, assim como V mais V1' está para V mais V2'. Esta última equação constitui uma extraordinária demonstração direta e poderosa da quantização da carga, uma vez que as razões da velocidade sucessivas são razões entre números inteiros. Então, cargas consecutivas devem ser múltiplos da mesma carga elementar. As medidas experimentais de Millikan das razões das velocidades elegantemente confirmaram a quantização da carga com uma gama de precisão de 1%. Posteriormente, resolveremos um problema para mostrar esta situação.